Glória a Deus. Muito obrigado, Caio e equipe. Vocês são uma benção. Glória a Deus. Benção, não é? Não é bom você chegar aqui e já estar tudo pronto? O que você acha? É bom, não é? Não é bom? Imagina se você chegasse aqui e alguém olhasse para você e falasse assim: irmão Norina, suba aqui para cantar, porque ninguém se preparou. Francisco, por favor, venha cá, toque teclado, se vire nos 30. Jesus, o irmão Jesus ali, vem aqui por favor, toque para nós guitarra. Imagine se fosse assim. Graças a Deus, porque as pessoas estão aqui se preparando para servir a mim e a você. Isso não é bom? É bom ou não? Imagina se você chegasse lá fora e o portão tivesse fechado e você tivesse que, sei lá, procurar algum outro lugar para pôr seu carro, mas tem alguém sempre aqui falando: olha, coloque aqui, ajeite assim. E tem alguns deles que, quando percebe que o irmão tem dificuldade, ainda vai lá e fala: me dê a chave que eu coloco para você. Não é? Não pense maldade e fala que é por causa das irmãs dirigindo, não. Tem muito irmão que entrega a chave também. Não é só as irmãs, não. Aliás, tem irmãs que dirigem super bem. É só por serviço, não é por causa de outra coisa, não. Não é bom chegar ali na porta e ter alguém para te cumprimentar e falar: seja bem-vindo, tu és uma benção. Sim ou não? Sim. Você não gosta? Eu gosto. Sempre você passa ali naquele corredor, tem sempre 2 irmãos de um lado, 2 irmãs, 2 do outro, um monte de gente ali para te receber. Isso é uma benção. Aí de repente você fala: vou ali tomar água, tem copo lá no dispenser de copo. De repente você fala: vou ao banheiro, está sempre arrumadinho, não está? Imagina se você chegasse lá e parecesse um banheiro de bar, todo sujo. Você ia sentir bem? Não, né? Imagina você chegar aí, esses bancos tudo empoeirado, tudo sujo. Mas não, isso são cuidados, coisas simples que às vezes nós passamos desapercebido, mas Deus tem cuidado de nós, em todas as coisas. Por falar em coisas simples, o nosso mestre, ele esteve aqui, e nós estamos falando dele desde que nós chegamos aqui, porque ele é o centro de tudo isso, todas as coisas. Estarmos aqui é por causa dele. Às vezes você fala assim: eu vou na igreja por causa do pastor Disseu, eu vou na igreja por causa da irmã Ruth. Não. O motivo de nós estarmos aqui se chama Jesus. Sim ou não? Sim, é por causa dele. Ele é o dono de tudo. Tinha um cântico que nós cantávamos aqui do Asaf, que o coro dele dizia assim: tu és Jesus, amigo verdadeiro. E no começo ele começa assim: Jesus, o centro de todas as coisas. Porque ele é. Jesus é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que foi dado a ele um nome sobre todo nome, e é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. E o texto diz que para que ao nome de Jesus todo joelho, diga todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, vão se dobrar e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem outro. Mas eu acho tão bonito esse nome Dirceu. Pois eu também acho. Bonito é, mas não é igual ao nome de Jesus. Josefa, olha que nome bonito. É bonito, mas não é igual ao nome dele. Adailto, é bonito? É bonito, mas não é igual ao nome dele. Porque o nome dele é
poderoso. Só o nome dele. Agora imagine só, este homem, o dono desse nome, ele veio aqui para ensinar algumas coisas para mim e para você. Coisas simples, vamos ver. Olha o texto de João, o que diz. Eu queria que você abrisse lá, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos falar, num tempo breve, a respeito do que o nosso mestre esteve aqui e nos ensinou. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu estou lendo João, capítulo 13, e agora o versículo 2. Diz assim: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Jesus tinha ciência de tudo isso. Jesus já sabia tudo o que seria escrito a respeito dele, inclusive essa questão do nome dele. Ele tinha ciência de tudo. Este homem, o versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar os pés, ou se eu te não lavar, não tem parte comigo. Não tens parte comigo. Versículo 9: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, diga exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis, sois felizes e bem-aventurados se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muito bem, Jesus está aqui já quase que nos momentos finais, não é? Ele está ceando com os seus discípulos,
já próximo de passar com ele ali os seus últimos momentos, e Jesus fala para eles: hoje eu vou ensinar um negócio para vocês, que vocês vão aprender para que depois vocês o façam. E Jesus aqui fala sobre lavar os pés. Eu lhe pergunto, poderia haver algo mais simples em serviço do que lavar os pés de alguém? Você acha muito sofisticado lavar os pés de alguém? Você já chegou em algum lugar público e alguém falou: tire por favor o seu sapato e a meia porque eu vou lavar os seus pés? Nunca aconteceu comigo. Talvez você tenha tido essa experiência, mas pelo menos comigo nunca aconteceu. Por quê? Porque é algo simples. Ninguém paga para alguém lavar o seu pé, porque de tão simples que é, você escolhe fazer na hora do banho. Aliás, você toma banho, não é? Sim ou não? Que bom, graças a Deus. Diga graças a Deus. Pensou, meu irmão? E aliás, é bom você lavar o pé na hora que você toma o banho, não é? É bom. Diz que o sapo não lava o pé, mas a gente lava. Mas poderia haver alguma coisa mais simples do que lavar o pé? Não. Eu comecei falando aqui de coisas simples. Você chegar e ter alguém tocando aqui, não parece simples? Você está tão acostumado a isso que é simples. Você chegar e ter alguém ali na porta para te receber, é tão simples que se não tiver um dia você fala: puxa, cadê o pessoal que está aqui? Faltaram hoje. Tomara que alguém puxe a orelha deles. Porque você já entende isso como parte das obrigações da igreja. Tem que oferecer alguém para lhe cumprimentar ali na porta. Imagine você sentar nesse banco, quando você levantar com essa sua roupa bonita e bela, que você escolheu para vir à igreja, alguém olhar e falar: irmão Norino, seu vestido está todo sujo. Puxa vida, alguém não tirou o pó dos bancos? Aí você fala: vou falar com o pastor. Como é que pode? Alguém não fez. Por quê? Porque é tão simples que a gente já entende que é óbvio, vai fazer. Jesus pegou algo simples para poder ensinar: lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus tomou um cuidado aqui, dizendo assim: ora, versículo 14, Jesus já sabia de tudo a respeito dele, nome sobre todo nome. Olha o que está escrito no começo do capítulo. Ele diz assim, Jesus, versículo 3, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Jesus sabia de tudo. Jesus tinha a exata ciência de quem Ele era. Jesus não veio aqui sem querer e caiu de um paraquedas. Não, foi um plano. Foi planejado lá desde antes da fundação do mundo. Já estava tudo planejado. Deus nunca foi pego de surpresa. Então Jesus tinha a exata noção de quem Ele era. Aí Jesus, no versículo 14, depois de ter feito isso, Ele fala: ora, se eu, Senhor e Mestre, porque vocês me chamam assim e fazem bem, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Você imagina que Jesus está dizendo para você: olha, quando você chegar na igreja, saia derrubando as pessoas no chão, tirando o sapato delas e vá lavar o pé delas. Será que é literal isso? Não. Jesus está falando para mim e para você: sirva as pessoas assim como eu estou servindo você. Use o meu exemplo, porque não tem como você exigir de alguém
Sam, se você quiser aumentar um pouquinho, estou com a impressão que eu estou tendo que falar alto aqui. Ainda mais agora que a chuva está concorrendo. Obrigado. Então, se Jesus o fez e ele disse: façam vocês também. Sirvam uns aos outros nas coisas mais simples. Por quê? Porque se nós nos acostumarmos a fazer as coisas mais simples, nós não teremos dificuldade em fazer as coisas mais difíceis. O mesmo Jesus, em uma parábola que ele estava contando, ao final dela, ele falou: se você for fiel no pouco, você vai estar preparado para ser colocado sobre o muito. Se você sabe servir em coisas simples, você estará preparado para servir em coisas mais especiais, mais sofisticadas. E eu digo especiais porque não é nada especial lavar o pé de alguém. Meu irmão, tem gente que não aguenta o cheiro nem do seu próprio tênis ou do seu sapato. Imagine você aguentar o cheiro do pé de outro. É simples? Se for simples, chegue em casa hoje e faça esse exercício. Vá cheirar o sapato alheio. Olha que coisa boa. Aquele seu filho adolescente, 17 anos, aquele tênis dele de jogar futebol, que ele guarda com o meião lá para usar na outra semana de novo, esquece de pôr para você lavar. Imagina como fica aquilo. Fica ótimo, não é? E ele usa. E depois, imagina você lavar o pé dele. Então lavar pé não é bom de ninguém. Coitada das irmãs ou das pessoas que têm essa profissão, né, de pedicure. Não deve ser fácil mexer no pé alheio. Ou os profissionais da podologia. Sabe o que é podólogo? É alguém que trata do pé de outro. Porque pé não é bonito, irmão. Se o pé fosse a coisa mais bela, ele era o rosto, ele não era o pé. Por isso que ele é o pé. Seu pé está sempre à mostra? Sim ou não? Não, está aqui, fechadão. Tem algumas irmãs que ainda arriscam, né? Faz a unha, deixa bonitinha e põe uma sandália. Homem não faz a unha. Eu acho, né? Pelo menos eu não faço. Nada contra aí se você está nessa visão. Não tem problema não. Mas homem, via de regra, não faz a unha. Então o pé é feio mesmo. Apesar que a Bíblia diz: conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Mas vamos nos ater aqui à questão do serviço. Lavar os pés de alguém. Jesus falou: use o meu exemplo. Faça como eu faço. Eu estou fazendo para ensinar a vocês. Acontece que tem um monte de lições aqui nessa palavra e nós precisamos extrair isso dela. Porque nós vimos aqui algumas reações. Pedro quis dar uma de: ah não, os meus não. Aí Jesus falou: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro de novo exagerou: ah, então me dá um banho inteiro. Jesus falou: não, meu filho, é só o pé. Deixe de ser, né? Deixe de ser aparecido, é só o pé. Porque nós somos assim, às vezes nós queremos ou de menos ou de mais. Jesus veio para nos mostrar a medida certa, nem mais e nem menos. Meu irmão, nosso objetivo na igreja, sabe qual é? Ser parecido com Jesus. Porque Jesus foi perfeito. Jesus foi perfeito. Diga isso: Jesus foi perfeito. Não tem outro modelo. É Ele. É Ele. A própria Bíblia diz a respeito dele que ele passou aqui como homem, como eu, como você, e sem pecado. Perfeito. Jesus fez tudo o que tinha que fazer, no tempo certo, na hora certa. Não exagerou, não fez de menos e não fez de mais. Fez o que tinha que ser feito para ensinar a mim e a você, para que nós, hoje, 2000
anos depois, pudéssemos ter a Ele como exemplo e viver uma vida a melhor possível dentro daquilo que a Bíblia diz. O próprio Jesus falou: eu vim para que você tenha vida, e uma vida em abundância. Uma vida vivendo igual Jesus. Uma vida servindo igual Jesus. Uma vida tomando Jesus como exemplo. E na semana passada nós falamos já algumas coisas que Jesus fez. Jesus inverteu aquilo que todo mundo, mas o maior tem que ser servido. Jesus falou: não, o maior tem que servir. O menor é que é servido. Quer ser grande? Quer ser grande? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Quer ou não quer? Você fica tímido, né? Quer ser grande? Você ainda está tímido, né? Quer ou não quer? Então sirva. Tem que servir, é isso que Jesus falou. Vamos olhar algumas coisas então que nós podemos aprender desta lição. Jesus falou aqui que o serviço é um trabalho para quem ama a obra. Olha aqui, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, está escrito o que aí? Amado ou odiado? Amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem estava aqui nessa mesa com Jesus? Quem estava com Jesus nessa mesa? Os discípulos. Quantos eram? 12. Judas estava no meio deles? Está escrito que ele amou quem? Todos, inclusive Judas. Jesus já sabia que Judas seria o traidor? Sim, sabia de tudo. Mesmo assim, ele o amou. Queremos servir? Você quer servir? Você precisa amar a obra. Eu vou te dar uma notícia triste. Você pode ficar chateado comigo, mas é com a palavra, não é comigo não. Se você não gosta de servir, é porque você não tem amado a obra. Porque quem ama, quer servir. Quem ama, não se aguenta. Quem ama, fala: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo, por menor que seja, por mais simples que seja, eu preciso. Quem ama a igreja, quem ama o corpo, quem ama o reino de Deus, quer fazer alguma coisa. Ele não consegue ficar parado. Ele não consegue ver alguém precisando de uma ajuda para subir uma escada e não fazer nada, porque ele ama servir. Ele não consegue ver alguém em dificuldade de atravessar a rua e não parar ali para servir. Ele não consegue ver alguém em dificuldade e não ir ao encontro dessa pessoa para servi-lo. Quem ama, quer servir sempre. Esse trabalho de ide, pregar o evangelho a toda criatura, isto é serviço. Quem ama e tem esse chamado de ser um evangelista, ele não se aguenta, ele quer ir nos lugares mais difíceis, porque ele quer servir, ele quer levar esse Jesus para outras pessoas. Cada um de nós aqui tem um dom diferente, cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós sabe fazer algo. Quando você ama, você quer usar as suas habilidades para servir alguém. Se você não gosta de servir as pessoas, é porque você não as ama. Se você é um bom cozinheiro, qual é o seu maior prazer? Fazer comida e trazer as pessoas que você ama para comer a sua comida. Se você tem alguma outra habilidade, seja qual for a área, você não vê a hora de poder servir as pessoas com a sua habilidade.
principalmente quando você ama as pessoas. Você quer servir, você quer se doar, você quer fazer aquilo. Então, é importante. E nesta noite eu quero que você reflita sobre isso. Se você não tem servido, infelizmente, é porque você não tem amado muito esta obra na qual você está inserido. Ou você ama demais a você mesmo, a ponto de falar, eu quero ser servido só. Aí há uma palavra para isso também. Há um termo que diz certinho qual é a característica disso. Não é bonito, se chama egoísmo. Egoísmo é, eu quero que todos sirvam a mim. Inclusive, se eu puder servir alguém, eu me amo tanto que é a mim mesmo que eu vou servir. Essa é a postura do egoísta. Mas eu quero acreditar que você não é. Amém? Amém. Muito bom. Vamos avançar aqui. 2. É preciso se preparar para o serviço. Você percebeu que no texto fala que Jesus estava ali ceando. Aí tem alguns irmãos estabanados que às vezes querem, do jeito que está, fazer as coisas. Não, a Bíblia diz, e João conta os detalhes. Jesus levantou, tirou a roupa, cingiu-se com uma toalha, e aí ele veio fazer o que tinha que ser feito. Tem que se preparar, meu irmão. Você quer servir? Vá se preparar. Ah, eu quero servir, eu estou aqui para fazer qualquer coisa. Aliás, eu quero servir no louvor. Ah, que bom! Que instrumento você troca? Toco nada, mas eu quero servir. Você sabe cantar, irmão? Acho que sei. Você já cantou aonde? Ah, eu canto no chuveiro. Não, irmão. Tem que se preparar. Ah, eu quero servir lá fora. Eu quero ajudar a guardar os carros. Puxa, que bom. Você dirige bem? Não, não tem nem carta. Irmão, não dá. Imagina você pegar o carro de alguém e dar uma ré pensando que colocou primeiro. Você vai arrebentar o carro. Tem que se preparar. Olha o exemplo de Jesus. Jesus se preparou. Aí você pode falar, não, mas Jesus já veio preparado. Não, meu irmão, Jesus se levantou, foi lá, tirou a roupa, cingiu-se com uma toalha. Não está escrito isso? E ele veio com o instrumento certo, toalha. Você vai lavar, você tem que secar, tem que fazer a obra completa. Só que a gente pensa assim, ah não, eu já estou servindo, então serve de qualquer jeito. Para que ficar exigindo isso? Não, meu irmão, Jesus falou, tem que ser do jeito certo. Não vai molhar? Então tem que secar. Eu não posso estar com uma roupa que não possa molhar, eu tenho que estar com uma roupa adequada. Toalha, para eu não ficar todo molhado depois, para o seu pé não ficar molhado, para eu poder fazer o serviço bonitinho, do jeito que é. Acontece que nós chegamos na igreja, nos convertemos e falamos, puxa, para Jesus qualquer coisa serve. Não, não é assim. Para Jesus você precisa dar o melhor. Para os seus irmãos, nós precisamos, e você e eu precisamos dar o melhor. Eu não posso servir a Francisca de qualquer jeito. Se eu me dispor a servi-la, eu preciso fazer o melhor, para que ao término a Francisca fale, puxa vida, como eu estou me sentindo importante, como eu estou me sentindo amada. Agora, se eu fizer para ela de qualquer jeito qualquer um faz. E eu posso lhe falar uma coisa, você não é qualquer um. Se for para servir, sirva bem, sirva direitinho, faça igual Jesus. Vá lá, se prepare. Ah, mas demora muito para se preparar. Não importa, se prepare. Pare de pensar que demora muito, e se você já tivesse ido, já estava preparadinho. Acontece que a gente fica, né?
demora muito e nunca vai. Ah, demora muito para se preparar. Eu quero pregar, eu quero servir pregando, mas memorizar versículo demora muito. Então eu vou pregar hoje mesmo sem saber nada. Vai falar o quê? Ah, aprender um instrumento demora muito, então eu vou cantar de qualquer jeito, eu vou tocar, Jesus vai fazer um download em mim e eu vou saber agora. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Você precisa se preparar. Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Aliás, a parte dele já está feita. Eu e você agora precisamos fazer a nossa. O problema é que a gente não quer gastar tempo, a gente não quer se preparar, a gente não quer correr atrás, a gente quer fazer de qualquer jeito não pode ser, porque Jesus falou, tem que estar preparado. Ah, mas onde está escrito que Jesus falou isso? Não, ele não falou, ele fez, melhor do que falar. Ele mostrou para mim e para você como é. Então, precisamos nos preparar. 3, é preciso ter a ferramenta certa. A Bíblia diz que depois que Jesus se cingiu ali da toalha, se preparou, ele veio de qualquer jeito. O que ele veio na mão? Uma bacia. Bacia tem a ver com lavar o pé? Tudo. O que provavelmente tinha dentro da bacia? Água, não precisa nem falar, né? Água. Então vamos pensar, bacia para lavar o pé de alguém é a ferramenta certa? Sim, perfeito. Só que tem gente que você fala assim, vamos servir? Olha, nós vamos ficar lá na porta, eu preciso que você chega na igreja e fala, eu quero servir, irmãos. Aí alguém fala para você, então tá bom, estamos precisando de alguém ali na porta. Aí você fala, olha, então eu preciso comprar uma roupa nova, eu preciso ir no cabeleireiro, eu preciso arrumar eu preciso melhorar, eu preciso emagrecer, eu preciso estar mais belo, eu preciso pôr óculos, eu preciso passar gel, eu preciso comprar um sapato novo. Não, meu irmão, você precisa ficar na porta, é só isso. Só que nós queremos dificultar. A coisa é simples e a gente quer inventar. Se fosse eu e você lavando o pé de alguém, você já ia querer trazer um creme da Natura, um sabonete especial e depois ainda uma coisa de cheiro e um alicate e uma lixa e não sei o que. É só a bacia e água. Não inventa. É na medida certa. E aí você e eu não fazemos porque a gente fica falando, eu só não faço porque eu não tinha o creme. Olha, eu só não fiz isso para servir os irmãos porque eu não tinha tudo na mão. Um dia, Senhor, aí quando eu tiver, eu vou servir. Aí nunca vai chegar porque você exige tanta coisa, você quer ter tanta coisa, você quer ser o MacGyver. Você não é, irmão. Você é só você. Pega a bacia, seja simples e vai servir com a bacia. Ninguém está precisando de creme para passar no pé não, é só lavar. Não inventa. Não inventa. Nós estamos precisando de alguém para dar uma carona para alguém. Puxa, não dá, porque meu carro é velho. Meu irmão, e quem falou que tem que ser carro novo para dar carona? Aí você fala, não, eu não posso ainda, porque ainda o meu carro não é aquele que tem 4 portas, só tem 2. Não, meu irmão, você já não tem o carro? Se você tem o carro, sirva com esse carro. Nós estamos precisando de alguém para fazer isso. Não dá para mim não, porque eu não tenho isso, eu não sou bom nisso, eu tenho isso de problema, eu não consigo. Não, é só servir, é só ser simples. É só você fazer o que estão te pedindo para fazer e não inventar. Jesus pegou a ferramenta certa, na medida certa, não inventou. Então não inventa também. Pare de arrumar desculpa. Eu não estou servindo porque... E ficamos inventando desculpas para não fazer as coisas. Paremos
de ficar dando desculpas. Você está aqui para servir, não tem outro motivo. Nós estamos aqui para servir. O nosso propósito é esse: servir, gastar-se e deixar-se gastar em favor do reino de Deus. É isso. O dia que eu puder, eu vou. E esse dia nunca chega. Nós temos que fazer o necessário e na medida certa. Jesus parou na frente, foi passando um por um. De repente ele chegou na frente de Pedro. Aí Pedro falou: comigo não. O senhor vai querer lavar o meu pé? Jesus falou: sim. Hoje você não entende, mas depois você vai saber. Pedro falou: os meus pés, não. Aí Jesus falou assim: bom, se eu não puder lavar seu pé, então você está fora e não tem parte comigo. Aí Pedro, exageradão, falou: não, então lava tudo. Lava a cabeça, me dá um banho. Jesus falou: não, é só o pé. Sabe, irmãos, nós precisamos também aprender a não exagerar. É servir na conta certa. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro, às vezes você pode falar: puxa, mas por que você dá tanto exemplo da sua casa? Horas. É onde eu mais conheço, é a minha casa. Então assim, pastor Disseu, lá em 1988, faz tempo, hein? Um tio meu, está vivo ainda, tio Olivo, chegou nele e falou: pastor, tem um irmão meu que eu queria levar o senhor lá para falar de Jesus para ele. Aí o meu tio foi no meu pai e falou: olha, João, tem um pastor meu que eu queria trazer ele aqui para falar de Jesus para você. Só isso. Olha só que simples. Esse foi o serviço do meu tio. Meu pai aceitou, o pastor Disseu aceitou e estava feito então o acordo. Estipulamos ali, eles, né? Eu na época estava de carona, era uma criança. Começou ali um trabalho de segunda-feira. O pastor Disseu ia lá, e a casa sempre cheia, e ele falava então de Jesus. Foi ali pregar para toda aquela turma lá. Meu pai chamou um monte de gente e tal. Passaram-se 2 anos ou 3, eu não me lembro exatamente. Talvez o pastor tenha essa memória. E de repente foi esfriando o interesse. As pessoas pararam de ir. Sabe o que ele fez? Parou de ir também. Você quer? Eu te dou. Você não quer? Eu vou ficar empurrando? Não, é na medida certa. Passou um tempo, acabou, simplesmente acabou o culto, esse trabalho. Aí passou um tempo, uma das pessoas, que é uma irmã nossa, está aqui até hoje conosco, foi atrás dele, falou: pastor, vamos voltar, pelo amor de Deus, eu quero. Aí depois disso voltou e nunca mais parou. A medida certa. Quem estipula a medida certa? O Espírito Santo não habita dentro de você? Sim ou não? Sim. Não é para você fazer a mais, não é para você fazer a menos, é para você fazer o que precisa ser feito. O dono da obra é Deus. O Espírito Santo está nesse negócio. Deus está nesse negócio, Jesus está nesse negócio, os três, sendo um só, e eles vão fazer a obra perfeita através do seu serviço. Você não precisa fazer a mais ou menos, você precisa fazer na medida certa. Mas vai ter alguns que vão chegar aproveitadores e vão falar para você: eu quero mais. Você vai falar: não, eu estou aqui para fazer isso. Esse é o serviço. Eu quero menos. Não,
eu estou aqui para fazer isso. O Espírito Santo habita dentro de você e Ele vai te dar a direção do serviço a ser executado. Jesus não fez em nenhuma das vezes o que Pedro quis, nem de menos e nem de mais. Ele fez o que Ele tinha de propósito fazer. Se fosse hoje, Ele ia falar: Pedro, não inventa, é isso. Talvez até Ele tenha falado, não é? É isso, não inventa, não inventa. É isso que tem que ser feito. Acontece que nós queremos ficar inventando. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer de tal jeito, vamos fazer de tal coisa. Não, não inventa. Eu só quero ser servido se for assim. Eu só quero vir na igreja se forem bancos almofadados. Não, meu irmão, é assim que é. Hoje é assim. Se um dia for almofadado, glória a Deus. Mas hoje é uma madeira reta, glória a Deus. Eu sou do tempo que era só a madeira do assento, não tinha as costas. Os bancos lá de trás era só para sentar, não tinha onde apoiar. Olha que evolução, agora você apoia, ainda põe o pé assim, e fica bonitão aí. Confortável, não está bom? Ótimo. Mas eu queria uma cadeira igual a do cinema. Não. É assim que é. Talvez um dia tenha, se tiver, glória a Deus. Mas se não tem, é porque é para ser desse jeito. Mas eu queria, meu irmão. Pedro também queria, e Jesus falou: não, é isso. E Pedro não queria, e Jesus falou: é isso. Se não quiser, não tem parte comigo. Se quiser demais, não vai ter. É só isso. Jesus sabia a medida certa, e você precisa saber também. Último ponto. Jesus lavou os pés dos 12, e ele já sabia que Judas o trairia. Será que era fácil para Jesus lavar o pé de Judas? O que você acha? Você fica triste de saber que alguém falou mal de você? Ou não? Eu fico. Você fica triste de saber que alguém foi ingrato com uma coisa pequena que você fez? Ou não? Fica. Às vezes você faz algo, as pessoas interpretam de outro jeito e te defamam, você fica triste. Às vezes você chegou ali na porta, uma irmã sem querer estava cumprimentando o outro, não olhou para você, não te estendeu a mão, você fica triste. A gente fica triste com cada coisinha. Jesus lavou os pés do cara que o traiu, e não foi simplesmente falar mal dele. Ele entregou ele para ser morto, vendeu. Você já foi vendido por alguém? Eu nunca fui. Deve ser o pior sentimento que existe, você ser vendido por alguém. É terrível, ou pelo menos eu imagino que seja. Mas Jesus não lavou o pé só de Pedro, ele não lavou o pé só de João, que ele sabia que o amava, quase que incondicionalmente, de acordo com o que nós lemos aqui. Ele lavou de todo mundo, inclusive de Judas. E aí na igreja nós pensamos assim: eu quero servir, mas aquele povo ali, não me põe para servir eles, porque eles são muito difíceis. Oxe, Jesus serviu quem o traiu. Você vai escolher a quem servir? Não, servir o meu vizinho. Quando eu quero dormir, ele põe música alta e não me deixa dormir justamente no sábado, que é o meu melhor dia para dormir. Não vou servir não. Esse não dá, Jesus. E Jesus está falando: é esse aí que você tem que servir. Servir o meu colega de trabalho que só me detona para ver se eu
Sou mandado embora e ele pega o meu lugar? Não, esse não. Servir aquela irmã lá da igreja, que fica me medindo, que fica não sei o quê. Irmão, Jesus falou: amai os vossos inimigos. Servir é servir. Ah, não, eu só quero servir aqueles que eu sei que me amam. Mas aí seria muito fácil. Porque servir as pessoas que podem me retribuir, que vão me retribuir, é muito fácil. Nós precisamos servir quem Deus quer que sirvamos. Foi isso que Jesus ensinou. Você precisa estar aqui para servir qualquer um. Quando você se dispõe a servir, é servir, sem escolher a quem. Olha, é ali que você vai, é lá que você vai, é isso que você vai fazer, é aquela pessoa que você vai servir, é aquele grupo de irmãos que você vai servir, é aquele doente agora que você vai passar a noite, é aquele irmão que você vai dar uma carona, é com aquela pessoa que você vai ajudar na casa dela, é aquele irmão ali, é naquele serviço, é no banheiro, é lá atrás, é com as crianças, é servir. Nós precisamos estar dispostos a servir. E sabe qual é o mais lindo do serviço? Que o resultado não depende de você. Vamos pensar em exemplos aqui do nosso meio. Para não falar da minha casa sempre e do pastor Disseu, que são sempre os exemplos, vamos usar aqui um outro irmão nosso querido, abençoado, pastor Francisco e Anuele. Durante um tempo eles abriram a sua casa para servir. Aí você fala assim, mas que tem de mais abrir a casa? Eu vou te falar algumas coisas. Quando você abre alguma casa para alguém fazer um culto lá dentro da sua casa tem que estar limpa antes do culto, não é? Dá trabalho? Todo dia, do dia do culto você tem que ir lá, arrumar tudo, bonitinho e deixar pronto para servir. Aí as pessoas vêm. Aí aconteceu naquele dia de estar uma chuva igual essa. Todo mundo está chegando com o pé molhado e entrando na sua casa. Vai sujar? Sim ou não? Vai. Não dorme não, irmão, está acabando já. Oxi. Você nem pode ir embora, está chovendo, agora acabou. Aí a pessoa vai chegar na sua casa e vai sujar tudo. Agora está asfaltado, mas antigamente era barro. Vai dar trabalho isso ou não? As pessoas vão limpar? Não, elas vão embora. Foi lá, recebeu a palavra e tchau. Normalmente você não tem uma casa na sala com um sofá de 15 assentos. O que você tem que fazer? Arrumar cadeira. Trabalho. Pega da cozinha, pega os bancos que tem no porão, pega um balde e entorna ele. Você dá seus pulos, né? Dá um jeito. Pega uma mesinha de centro, põe um pano e ela vira um assento. Você dá um jeito para aquilo. Você está servindo. É a sua casa. Aí as pessoas vão lá e vão usar o banheiro. O banheiro vai ficar limpinho quando todo mundo for embora? Não, sujo, tudo ali bagunçadinho, né? Porque as pessoas vão usar. Aí você já sabe que você trouxe 15, 20 pessoas para dentro da sua casa. Você vai mandar o povo embora sem comer? O que você tem que fazer? Um lanche, uma bolacha, um café, um chá. Não dá trabalho? Sim ou não? Dá. E eu vou te falar, se fizer chá ruim, o povo fala, não, chá sem açúcar, hein? Bolachinha ruim, não tinha uma melhor não? Tinha um bolo não, irmã Noélia, hoje? Gostando daquele bolo que a senhora faz, né? E se numa semana você põe bolo, na outra você não pode cair o padrão. Tem que ser bolo com recheio. E só vai aumentando a régua. Aí se você inventa numa semana de além do chá e do café pôr uma Coca-Cola, pronto. Na outra, se não tiver a Coca, fala, irmão Francisco, estou com uma sede.
Tem nada não, mas se ele falar que tem água, já fica chateado. Então assim, dá trabalho, irmão. Mas eles fizeram isso por 10 anos, 15 anos, não sei. Fizeram 9 anos, olha que benção. 9 anos. Aí você fala, e ganhou o quê? Eu vou lhe falar. Tem diáconos aqui que saíram, se converteram lá, nesse serviço. Tem pastores, igrejas formadas, de pastores que se converteram lá, nesse serviço. Tem ministros de louvor, de hoje, que se converteram lá, nesse serviço. Tem professores de escola dominical que se converteram lá, nesse serviço. E eu lhe pergunto, lá atrás, eles sabiam de todos esses frutos, de todos esses resultados? Não. Eles só serviram. Sem mais, sem menos, do jeito que a obra veio na mão deles. Quem que é responsável pelos resultados? Eles? Não, Deus. Paulo falou, um rega, o outro planta, ao contrário, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus. Qual que é a nossa função? Fazer o serviço. Ah, mas que coisa boba, eu vou dar a minha casa, que serviço mais, né? Irmão, Jesus lavou o pé. E se eles não tivessem feito isso, a igreja teria parado? Não, não teria parado, mas eu vou lhe falar. Não teriam esses pastores que hoje tem, não teriam os diáconos que hoje tem, não teriam os professores que hoje tem, que saíram dali. E aí, por causa de um pastor que saiu de um lugar, Deus ganha outras pessoas. Por causa desse pastor, ele ganha outros ministros, outros servos, outras pessoas espalhando, e assim a igreja vai crescendo. Então, meu irmão, você só tem que servir. Ah, mas eu não vou servir porque eu vou abrir minha casa, os meus vizinhos são tão chatos. Ah, eu não vou servir aqui na igreja porque essa igreja só tem gente não sei o quê. Ah, eu não vou fazer, porque, meu irmão, só faça. Deus é o responsável pelos resultados. Eu e você só temos o trabalho de servir. Jesus falou, se você ama, você serve. Se você me segue, você precisa servir igual eu estou servindo. O versículo que nós lemos, Jesus falou, se eu, que vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e fazem bem por chamar, estou fazendo, então vocês precisam fazer também. Você está disposto a servir? Então vamos orar para que você saia apenas de uma zona de disposição e entre numa zona de ação. Porque às vezes nós ficamos muitos anos assim, eu quero, um dia eu vou, um dia, olha, um dia eu vou ter condições, um dia eu vou poder. Pode ficar em pé. Você sabe que tem gente que gosta só de ser servido? A Bíblia fala sobre essas pessoas. Diz que tem 2 irmãs. Uma chama Dá e a outra Dá. Dá. Sanguessuga. Só querem receber. Eu vou lhe falar, meu irmão. Você já recebeu demais. Você já recebeu demais. Aí você pensa assim, mas eu sou pobre, de marré. Eu não posso servir ninguém. Quem disse? Você pode servir muita gente. Você pode servir muita gente. E não é por causa da sua condição financeira. Porque serviço, ninguém está falando de dinheiro. Está falando das suas mãos. Está falando dos seus olhos. Está falando da sua mente. Essa semana,
Essa semana, esses dias, né, nós estamos com uma irmã nossa aqui, amada, vamos orar por ela, daqui a pouco, irmã Maria, internada. Você sabe que ela está na UTI, agora não pode mais passar a noite lá com ela, não pode ficar de acompanhante, é 1 hora só, 1 hora só. E eu falei com a família, vocês conseguem ir todo dia? E eles falaram, não. Falei, então pode falar o dia que vocês não vão, porque a igreja vai estar lá. Falei em nome das irmãs. Sabe por que eu corri o risco de falar em nome das irmãs? Porque eu sabia que as irmãs não iam faltar. Eu sabia que essa igreja é próspera e está cheio de gente querendo servir aqui. Aí eles falaram, não tem ninguém para ir nem na quarta e nem na sexta. Eu falei, pode deixar que a igreja vai estar lá. Daqui a pouco eu falo para vocês quem será. Coloquei no grupo dos irmãos daqui, a maioria irmãs, porque é uma irmã e nós precisamos ter sabedoria e servir com irmãs. Não passou 15 minutos. Uma falou, quarta-feira eu vou. A outra falou, sexta-feira eu vou. Aí uma outra falou, e sexta-feira eu vou para fazer companhia para essa outra que vai. E aí alguém falou, mas tem greve. Aí a irmã falou, a gente dá um jeito. E Jesus é tão bom que a greve acabou no dia anterior. Essa greve foi embora. E a irmã foi. A irmã deu um relato maravilhoso. Olha, a irmã Maria está assim, está assado. Falei com o médico. Pronto, foi embora. Falei com o médico, ele disse isso, pronto, está aqui, está feito o serviço. Aí você fala assim, mas só isso, meu irmão. Eu tenho certeza que um dia toda essa família, todas as meninas que estão lá no grupo da família, as primas, as sobrinhas da irmã Maria, cunhada, aquelas pessoas, um dia, elas vão falar, a igreja fez a diferença. A igreja serviu. Não porque é a irmã Maria, mas porque nós estamos aqui para servir. Há uns dias atrás foi o pastor Maurício. Hoje tem sido o pastor Jonas. A irmã Maria. Há um tempo atrás foi meu pai. Em algum momento foi você, a irmã Josefa. Sei lá, não importa, porque nós não estamos preocupados com quem, mas nós estamos preocupados em servir. Você e eu estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho, servir. Ah, mas isso é problema do pastor Disseu. Não, isso é um problema do reino. E eu vou te falar com toda certeza, se você precisar, nós estamos aqui para te servir. E eu tenho certeza que não vai faltar mão para servir você. A igreja vai. Você crê nisso? Amém. Então, se eu fosse você, eu começava a semear já. Porque quem semeia serviço vai colher o quê? Serviço. Quem semeia serviço, o dia que precisar, não vai faltar gente para cuidar e para servir você. Vamos orar por isso, eu quero orar por você, eu quero que você também ore por você, para que essa consciência fique muito clara em todos nós, porque nós estamos aqui para servir. E eu vou te falar algo que eu falei semana passada. Quem não serve para servir, não serve. Se você não serve para servir, meu irmão, não serve. Você está aqui para servir. Jesus falou, tem que servir. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta chuva que veio enquanto nós estávamos aqui. E ela vem para refrescar, ela vem como um serviço seu em favor nosso. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nós temos recebido demais, tanto em amor, quanto em recursos, quanto em atenção, quanto em carinho, quanto em serviço, Senhor, e nós não queremos só receber, nós queremos como igreja dar também. Senhor, nesta noite eu quero orar em favor da vida de cada um dos meus irmãos.
Eu te agradeço, Pai, por aqueles que já têm tido a consciência de servir, aqueles que já têm tido a consciência de se colocar como um servo, não só aqui neste lugar, mas na sua vida. Em todos os lugares em que Ele pode, Ele já tem servido. Então, muito obrigado por esses irmãos que já têm feito isso. Senhor, mas eu quero interceder em favor daqueles que têm encontrado dificuldade de fazer isso. Tem encontrado dificuldade em doar a sua vida, doar o seu tempo, dar o seu recurso, servir com a sua casa, com o seu carro, com as suas mãos, com as suas habilidades, com a sua oração, com o seu tempo. Pai, nesta noite nós como igreja queremos interceder em favor desses que ainda não foram despertados para servir, para seguir o seu exemplo em servir. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, dando a todos nós a consciência de estarmos preparados, de termos as ferramentas certas, de amarmos a sua obra e o seu reino, de sabermos dosar nem mais e nem menos, mas a medida certa, e também de entendermos que nós não temos que servir só quem nos agrada, mas nós estamos aqui para servir a todos, inclusive se houver os nossos inimigos, porque nós não estamos aqui por causa de nós estamos aqui por causa do Teu reino, é por causa do Senhor. Então nesta noite eu oro em favor de cada um dos meus irmãos aqui e de mim também, para que o Senhor nos encha com essa consciência, Pai. Nós estamos num lugar onde nós temos acompanhado a vida de um casal há mais de 40 anos, que estão nos dando exemplos de como servir, e nós queremos servir e seguir o seu exemplo. E o Senhor é tão lindo que já não é mais só o casal, o pastor Disseu e a irmã Ruth, mas tem outros casais, outras irmãs, outros irmãos maravilhosos que têm deixado a sua vida ser gasta em favor do reino. Senhor, nós te pedimos nesta noite, nos encha com essa consciência e que nós possamos ficar incomodados e querermos sair do lugar para servir em favor do Teu reino. É isso que nós pedimos hoje como igreja aqui, nesta noite, diante desta palavra, em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus.